Depois de uma música dessa maravilhosa, um ambiente desse super gostoso, natural, vamos conversar agora com ela, nossa convidada especial, a doutora Raquel Mendes. Ela é terapeuta ocupacional e vai explicar um pouquinho pra gente o que vem a ser uma terapeuta ocupacional, como trata, o que se trata, com quem ela trabalha, né, Nilson? E vamos aproveitar essa oportunidade para entender um pouquinho essa profissão da doutora. Eu já quero saber de cara, doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso encontro especial de Semana Santa. O que é uma terapeuta ocupacional? É uma profissão, acho que recente, eu não sei, já deve existir há algumas décadas, talvez. E eu queria que a senhora explicasse para a gente, depois a Márcia vai entrar já nos detalhes da profissão. Mas seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Eu escuto muito essa pergunta, o que é a terapia ocupacional, o que faz um terapeuta ocupacional? Realmente é uma profissão não tão longa, eu tenho 50 e poucos anos de existência. E a gente terapia é tratamento. O ocupacional é a ocupação principal do indivíduo. Não é uma ocupação por ocupar. Fazer crochê para ficar ocupado, fazer terapia ocupacional, não. A gente tem todo o objetivo, tem uma determinação, tem um fim para que isso aconteça. O quê? O indivíduo, ele nasce, cresce e desenvolve. E dentro da sua produção, ele tem atividade de vida diária, que é escovação, banho, administração de sua vida diária, alimentação, isso de forma independente. Se for criança, tem que estudar, se for adulto, trabalha, tem suas atividades de lazer, tem sua convivência familiar. E quando isso tudo está comprometido por causa de algumas determinações, de alguma deformidade, de alguma doença, de alguma coisa que aconteceu que faça a limitação nas suas atividades de vida diária, ou de lazer, ou de produção, aí entra a terapia ocupacional para atuar e reabilitar esse indivíduo da melhor forma possível. Doutora Raquel, quanto tempo a senhora está atuando na área da terapia ocupacional? Eu sou formada em 2007, desde então eu atuo. Eu já vinha fazendo alguns estágios e venho atuando. A minha especialidade, eu tenho especialização em saúde mental e gerontologia, que é saúde do idoso. Então, assim, desde 2008 especificamente, eu trabalho muito com idoso. Então, já trabalhei com instituições de longa permanência, já trabalhei, até hoje, atuo com atendimentos domiciliares particulares, especificamente aquele idoso na residência dele, com as especificidades dele e a rotina familiar. A gente trabalha com um grupo de idosos, tanto na prevenção, como na limitação e tentativa de retardo de algumas incapacidades que possam ser aderidas àquela doença, àquele indivíduo. Então, assim, memória, atividade de concentração, atenção. E aí a gente vai atuando junto com o idoso. Atendo também crianças, mas crianças com dificuldade de atenção e concentração, hiperatividade, nem tudo é hiperatividade. A atividade não é hiperatividade. Então, assim, criança, adolescente que tem algum comprometimento de atividade de vida diária. Então, é um leque de pessoas, de indivíduos, de clientes dentro da limitação. Se tiver limitação em atividade de vida diária, atividade de lazer e produtividade, a terapia ocupacional entra e eu tenho essa atuação também. Certo. Então, assim, meu filho... Tem muitas vezes que eu encontro com pessoas assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço. O meu filho, a minha filha não presta atenção na aula, a professora reclama muito, chama a minha atenção, eu não sei mais o que eu faço com a minha filha. Tem a ver com essa superatividade, enfim? Tem. O que eu quis dizer, nem tudo ativo é hiperativo, porque está na moda meu filho é hiperativo, aquele aluno é hiperativo. Pode ser que tenha, mas assim... Dentro a gente tem que investigar o que realmente é, mas tem déficit de atenção e concentração, tem a dislexia que também dificulta a educação, a aprendizado daquela criança, tem algumas outras doenças, alguma patologia neurológica leve que pode levar à deformidade e aí a dificuldade de atenção e concentração daquela criança. Então tem, entre outras coisas, que pode causar a desatenção e a falta de concentração, mas que a terapia ocupacional atua junto dessa criança para que a gente, junto com os profissionais, mas para que a gente consiga que aquela criança evolua, desenvolva de uma forma normal. Pode ser também aquela falta de atenção dos próprios pais com seu filho também, né? Que ele queira de uma forma aparecer lá na frente com outras pessoas, pela falta de atenção que ele tem em casa com os pais? Pode ter um histórico disso, pode ser a ausência de um pai, a questão de separação,
pode ser a falta de atenção por trabalhar muito. Hoje em dia a sociedade, a mulher sai de casa, o pai sai de casa, a criança fica uma babá. Pode ser problemas no colégio, a escola, um amiguinho, o bullying que está na moda, então assim, que realmente existe, que compromete sim o desenvolvimento daquela criança. Em casa, com relações sociais, com educação, com ele mesmo, com relação dele em auto se conhecer, em auto se aceitar. Todas essas questões a gente tem que investigar para que aquela criança seja evoluída de forma adequada. Doutora, eu tenho uma dúvida, até uma pessoa gosta de levar muito para a questão prática. A minha filha, por exemplo, quando eu peço para ela procurar uma coisa, geralmente ela acha, ela não tem dificuldade, ela presta atenção muito no que eu falo, até pelo medo de eu ser o pai, eu já tenho um certo moral com ela. Quando é a mãe, aí vai procurar isso. Não sei onde é que está, às vezes está na frente dela. E ela não... Acho que isso é mais comodismo. Aí a minha mãe acha. Aí a mãe vai e acha. Olha, tá ali. Vai lá pegar. Então assim, eu peço e deixo ela ir atrás e tal. E ela geralmente acha, porque ela sabe que eu não coloquei em mau costume. Isso é mais questão de comodismo, mas não tem muito a ver com isso, né? Ou pode ter? Não é. É porque assim, educar, conviver, não tem manual de instrução, né? A gente faz do jeito que a gente acha que deve ser o correto. E existem algumas coisas que sempre vai haver divergências das relações. Então a mãe provavelmente é que dá as coisas na mão, que deixa ela ainda a princesinha da mamãe, e o pai deixa ela mais desenvolvida. Então essas relações vão acontecendo e com o longo do caminhar dela, vocês vão se adequando. A família vai se adequando às limitações dela. Não tem... Se ela está bem, está independente no vestuário, na alimentação, se verbaliza normalmente, é expressiva, bota suas opiniões, está acompanhando a educação e está brincando com as crianças, então ela está tranquila, ela está desenvolvendo bem. O restante a gente vai se adequando da melhor forma possível. Só para lembrar você que está em casa agora assistindo o nosso programa, o programa começou agora, ainda tem muita coisa, né, Marcinha? Com certeza. Programa especial de Semana Santa, eu vou para essa outra aqui. Programa especial de Semana Santa. Nós estamos recebendo a doutora Raquel Mendes, que é terapeuta ocupacional. Mas olha, já tem muitas outras novidades. Tem música, tem a culinária, que nós já falamos no começo do programa. Tem muita coisa boa para você. Então, nós estamos recebendo, já nós vamos tomar um café aqui que foi preparado especialmente para nós, né, Márcia? Com certeza. E, Marcinha, continua aí com a doutora. Doutora, assim, qual a maior dificuldade que hoje a sua profissão percebe para se relacionar em relação aos seus pacientes? Eu tenho duas grandes dificuldades. Primeira é do paciente. Eu tenho uma grande dificuldade que o paciente aceite que ele tem a limitação. Especificamente do idoso. O idoso, ele teve uma vida ativa, ele sempre trabalhou, ele cuidou da casa, cuidou dos filhos, sempre geriu a sua vida de forma independente. E agora, ele aceitar que ele tem suas limitações, que ele está com déficit de memória, que ele está com comprometimento de suas atividades de vida diária. Eu sou homem ativo, 60 e poucos anos, sempre dirigi, e agora eu percebo que não posso dirigir, é complicado para ele aceitar. Eu sempre fui dona de casa, cuidei dos meus filhos, cozinhei, e agora eu não posso mais cozinhar porque tem alguns instrumentos que são perigosos. Eu não posso deixar o fogão aceso, não posso deixar o botijão ligado, que pode acontecer alguma coisa. É difícil aceitar. Outra coisa que eu me deparo muito, que é muito difícil, é a família aceitar. Por que a família aceitar? Nós fomos educados que o Brasil está envelhecendo, a população está ficando mais velha. A gente tinha uma média de idade de 60, 70 anos. Hoje nós temos pessoas de 90 anos ativas. E aí qual a dificuldade? Porque nós fomos criados para crescer. O menino estuda para se formar e arranjar um bom emprego. E aí eu cheguei àquela idade, eu estudei, trabalhei, tomo meu emprego, tenho a minha família. Só que agora eu tenho um idoso que precisa de mim. Eu não fui educada para cuidar daquele idoso. Fui educada para crescer e trabalhar e cuidar da minha família. E aquele idoso está lá, que ele não pode sair de dentro de casa, porque ele tem que viver a vida dele, continuar na vida dele dentro da casa dele. Ele tem que se readequar à rotina de vida dele, que tinha umas habilidades que agora já estão mais limitadas. E aí a família toda, quem vai cuidar, quem vai aceitar, quem vai fazer o tratamento, quem vai mudar a sua rotina para
melhorar a vida daquele indivíduo. Fica mais complicado. Eu tenho muita limitação para que a família aceite. Certo, então assim, o paciente sequelado teve um problema, né? Eu estou entendendo isso tudo. A senhora está falando das pessoas que perdem um pouco a possibilidade de viver a sua vida normalmente, né? A dificuldade dele aceitar. Então, esse paciente sequelado, grave, ou em estado vegetativo, qual a orientação que a terapeuta passa para a família, na realidade? É o ponto mais grave, né? Porque aí vai acontecendo assim, vai havendo as pequenas perdas, até chegar a um estágio mais avançado. A família tem que entender que é uma pessoa que ainda existe, que ainda está lá e que precisa de atenção. Então eu preciso que o idoso precisa que a família esteja presente, que tenha a conversa, que tenha o tato de passar a mão, de dizer: papai, eu tô aqui, vô, eu tô aqui. Os cuidados adequados, não é porque tá acamado que tem que tomar banho, tem que se alimentar adequadamente, tem que estar com a higiene boa, tem que se alimentar, além de ser no horário certo, as coisas corretas. A música que ele gosta, o papai gostava daquela música, bota para ele escutar, ele gostava de assistir o jornal, liga a televisão. Não vai vir resposta, ou vai vir pouca resposta, mas ele existe, mas ele está lá e ele precisa desse estímulo até o último dia de vida dele. Até porque tem a sensibilidade. Existem muitos estudos que até na UTI, nós trabalhamos terapeuta ocupacional também, nós trabalhamos com a possibilidade de haver resposta porque o subconsciente está lá. A gente não sabe o que realmente acontece, mas existem algumas memórias. Pacientes que voltam lembram de alguma coisa. Então, assim, a gente trabalha com a música, com o relaxamento, com o toque, com a voz familiar, com a notícia atual, que se ele gostava, com a receita que ela gostava de, a receita, vamos passar uma receita, aprendi comida tal, mamãe aprende a fazer isso, a culinária de um prato tal é feito assim, assim, assim. Tudo que era voltado para a vida comum tem que ir até o último dia de vida dele. Até porque o dia a dia dela foi, né? Até então, Só né? acaba, quando o fim da vida dele. Então, assim, tudo é uma resposta, tanto de nós, família, para o doente, como também essa relação entre o médico e paciente, né? A gente trabalha com uma tríade, que a gente chama. Como? Tríade. É o paciente, o terapeuta e a família. Por quê? Porque o terapeuta está lá para ajudar. Uma sessão de 40 minutos, 2 vezes por semana. Tem a vida toda, o restante da semana com aquele familiar. Então a gente trabalha muito em parceria com o familiar, porque é ele que conhece, é ele que sabe a rotina. O idoso chega para mim, a criança, o indivíduo que está passando pelo tratamento: eu não gosto de nada, eu nunca gostei de nada. Aí chega ao filho, acompanha. Não, mas quando ele era bom, ele gostava de passear, sentar naquela pracinha, sentar naquele banco e ficar só olhando. É aí que a gente pega. Esses detalhes eu não vou saber nunca se a família não estiver ativa. E eu não vou poder levar aquele paciente para sentar naquele banco todo dia. A família pode resgatar aquele paciente para sentar ali, ficar lá, e vai ser prazeroso para ele. Porque para ele era prazeroso ficar sentado sem fazer nada. Com certeza, né? Não tenha dúvida, então, né? Eu preciso muito da família, como eu preciso da aceitação do paciente. Então, gente, nós estamos conversando com a doutora Raquel Mendes, ela é terapeuta ocupacional. Isso é muito importante, você ficar bem atento a todas as explicações que ela está dando, porque pode estar acontecendo isso na sua casa, né, com a sua família, com o seu vizinho. E já, Nilson, nós vamos falar de uma doença que hoje a gente está dizendo que é moda, né? Desculpa dizer assim, mas eu estava conversando em off com ela, é pura realidade. O Alzheimer, Alzheimer, né? E o mal de Parkinson, que hoje não existe mal de Parkinson, é só o Parkinson, né? E o AVC. E já a gente vai falar isso depois dos nossos apoios culturais. Vamos para o apoio cultural, a gente volta com muito mais. Até já.